Boa noite a todos. A tecnologia às vezes nos prega uma peça, né? Mas eu precisava, na verdade, só para a gente acompanhar a mensagem que nós separamos para o estudo e reflexão dessa noite. Mensagem de Emmanuel, o espírito mentor de Francisco Cândido Xavier, transformação e objetivo. Essa página está lá no livro Bênção da Paz, sobre o comentário de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, e vos renoveis no Espírito. De modo a introduzirmos a reflexão em torno dessa página e a mensagem belíssima que Emmanuel nos traz, a reflexão tão atual, nós iremos colher da tradição dos contos indianos, um conto da tradição indiana chamado Ações e Destinos, que tem como objetivo o ensino da lei do karma, que nós espíritas conhecemos de maneira lúcida e racional pelo ensino dos espíritos, como a lei de causa e efeito, ou ação e reação. A ação ou efeito como consequência do uso do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de escolha, dádiva a que Deus nos oferece para a nossa evolução. Esse conto nos traz um reino onde ali vivia um grande sábio, de tamanha sabedoria que era capaz de predizer, de prever o futuro das pessoas. Tamanha sua capacidade de ampliação do olhar ao futuro, a leitura que fazia e do que previa, todos naquele reino não tinham dúvida, iria acontecer. Mas ao mesmo tempo ele vivia uma grande aflição, porque dia, tarde, noite, novamente no amanhecer do dia, batiam à sua porta aqueles que queriam, de alguma forma, que ele, esse grande sábio, falasse do futuro das pessoas. E por mais que ele dissesse, meu amigo, minha amiga, o futuro não está escrito na pedra. Ele possui muitas variáveis, onde o seu pensar, mas principalmente o seu agir, refletem muito desse futuro. As pessoas escutavam aquilo, não davam muita importância e novamente passavam a cobrar: por favor, me diga do meu futuro. E ele, até como um modo de despachar aquelas pessoas, ter um pouco de vida na sua casa, nos seus afazeres, nos seus prazeres, dizia o que ele vinha à mente, na leitura que ele podia fazer, que as pessoas iam embora, mas sempre vinha outra, e outra, e outra, e ele não tinha paz. Ele fizera várias tentativas de se embrenhar na floresta, ficar ali escondido, mas alguém sempre o achava e novamente ia aquela procissão em busca do grande mestre, querendo saber o futuro. E cada vez ele se embrenhava mais dentro da mata, até que um dia ele se embrenhou tão longe, que finalmente pôde ter uma vida de paz e sossego, sem aquela perturbação que lhe tirava o prazer da vida. Passaram-se muitos e longos anos
E a história daquele grande sábio se tornou uma lenda naquele reino. Uma tradição, uma história contada de pai para filho. Eles nunca o esqueceram, aquele grande homem, aquele grande sábio que era capaz de predizer o futuro. Mas há muito não ouviam falar dele. Certo dia, 2 jovens, correndo na mata, numa caçada, nos rastros da sua presa, foram entrando na mata em busca daquela presa. Quando se perceberam, a noite já tinha caído. Assustados quando perceberam, no meio da mata, que não podiam mais ver o sol, que não tinham nenhuma referência para retorno para casa, ficaram desesperados. E foram tateando na mata, procurando um lugar seguro. Qual não foi a surpresa dele? E após caminhar 1 ou 2 horas, encontraram uma pequena luz ao longe, uma fumaça. A esperança retornou aos corações dele. Afinal, algum lugar para passarmos ao menos a noite e podermos retornar ao nosso lar no dia seguinte. Chegaram, realmente era uma cabana. Certamente teria um pouso, uma comida que eles pudessem ali pernoitar e retornar no outro dia. É da tradição oriental sempre receber um convidado, um viajante, necessitando de auxílio. E assim eles fizeram, bateram na porta, a porta se abre. Qual não é a surpresa deles? Estavam diante do grande sábio. Mas se contiveram, relembraram as características contadas pelos seus pais, mas se contiveram diante da primeira necessidade, que era pernoitar, matar a fome e no outro dia ir embora. E assim eles fizeram. O anfitrião nos acolheu, deu-lhe comida, indicou o local proposto. No outro dia, se prepararam, arrumaram ali as coisas para o retorno para casa. Mas aquela vontade era mais forte que eles. E pouco antes de sair, eles chegam para aquele grande sábio e perguntam: tu és o grande sábio, não é? E ele responde: sim, sou. Então nós não podemos perder essa chance de, antes de irmos embora, perguntarmos a ti sobre o nosso futuro. E o sábio contrariado: puxa, mas eu fiz todo o esforço para fugir daquele reino, longe das pessoas, para que eu pudesse ter uma vida tranquila. E agora, quando eu acho, depois de tanto tempo que eu estou com uma vida tranquila, vocês me pedem isso. É certo que eu vou contar para vocês, ou vocês vão voltar a contar para todo mundo, e de novo vai começar toda aquela confusão. Os jovens: não prometo, nós prometemos que não contamos para ninguém, mas por favor nos diga o futuro. E novamente o grande sábio diz: olha, meus queridos jovens, vocês precisam aprender isso. O futuro, o destino não está escrito em pedra, não é algo definitivo. É possível ler só em linhas gerais, conforme o pensar e o agir de vocês. E como todo jovem, né, todo esse recado, todo esse grande ensinamento que ele disse, entrou no ouvido e saiu do outro. E eles, no impulso de querer saber o futuro, forçaram novamente, até que o sábio, para se livrar deles, disse: pois então eu vou lhes dizer o futuro de vocês dois. Você, primeiro, em 1 ano você será o rei do seu reino. E se virou para o outro jovem e disse: e você, em 1 ano você estará morto. Eles levaram aquele choque, mas era inegável. Todos no reino, as histórias contavam como lei o que aquele grande sábio dizia. E eles retornaram ao reino, contaram a todos que tinham tido um encontro com o sábio, e o que eles disseram, gente, era lei, era o grande sábio. O que aconteceu com esse jovem, a cujo destino foi informado o sábio ser o rei? Passou já, mesmo 1 ano antes,
a viver como se fosse o rei. E um rei muito orgulhoso, né? Já começou a dizer os seus planos para o seu reinado, a dizer quais as pessoas daquele reino iriam fazer parte da sua corte, quais aquelas outras pessoas que seriam banidas do seu reino, porque lhe fizeram mal no passado, porque eram indiferentes ou que zombaram dele em algum momento. E assim, de uma petulância, de uma arrogância, já todo insuflado pelo orgulho daquele destino que ainda era uma miragem. Já o outro jovem a quem foi dada a sentença da morte em 1 ano, refletiu, depois de muito chorar, de muito pensar e refletir, ele teve com ele o seguinte entendimento: bom, se realmente eu tenho 1 ano de vida, eu vou procurar viver cada dia, cada hora, cada minuto como se fosse o último, como se fosse a oportunidade especial, perfeita da minha vida em ser alguém melhor. Porque no momento que eu for para a espiritualidade, quem sabe isso me leve créditos e eu tenho uma vida futura melhor. E realmente ele passou a viver de maneira impecável, cordata, caridoso. Todo minuto era uma oportunidade de servir, era uma oportunidade de fazer o bem, de pacificar os corações, de apaziguar os ânimos. E ele se tornou, a cada dia, um homem de bem, como nós lemos, né, no Livro dos Espíritos, onde Kardec fala sobre os caracteres do homem de bem. Só que o tempo foi passando. 6 meses, nada. Nem um virar rei, nem o outro desencarnar. Bom, ele falou 1 ano, vamos esperar. Foi 8 meses, 9 meses, 10. Chegou 1 ano. E nada. Não, certo, 1 ano, assim, não pode ser tão certinho assim, vamos deixar uma margem. 1 ano e 1 mês, nada. Tudo igual. 1 ano e 2 meses, nada. Até que os dois se encontraram, né? Um encontrou o outro. Olha, eu acho que a gente vai ter que novamente lá conversar com o sábio, né? Pedir recalque, nem faz com os carros, porque alguma coisa aconteceu, funcionou para a gente, e assim eles fizeram. Novamente se embrenharam na mata, tentando se lembrar o caminho que haviam feito, os passos que haviam feito para ir, principalmente para voltar. Só que no caminho eles avistaram assim, de pendurado no galho de uma árvore, uma bolsa de couro, uma bolsa bonita assim por fora, e parecia estar pesada, né? E aí aquele que ia ser nomeado rei disse: ah, agora sim, ó, já começou o meu processo de virar rei, ó. Primeiro me apareceu diante de mim, ele foi o primeiro a ver algo que parece ter valor, e ele foi lá, tirou do galho, abriu, aquela bolsa estava cheia de moedas de ouro. E ele pensou: bom, começou, era uma questão de tempo mesmo, já começou, em seguida eu vou me tornar rei. O outro amigo, olhando aquela situação à distância, percebeu que ao lado, por trás da árvore, vinha uma pessoa estranha, né, com trajes diferentes de guerreiro, uma faca na cintura. E aí o amigo queria morrer em 1 ano, percebendo, se afastou um pouquinho para que ele não visse, e acompanhou de relance esse ladrão, enfim, se aproximar do amigo que já estava manipulando ali a bolsa de ouros. Quando esse ladrão foi chegando perto do seu amigo, o outro jovem, também amigo, foi por trás e se atirou, defendendo o amigo, e aquele jovem que ia morrer e o bandido começaram ali a rolar no chão, até que aquele bandido saca da faca e faz um rasgo assim, um corte, uma cicatriz grande assim no peito, assim. Mas o jovem muito forte consegue se desvencilhar
alguns golpes e coloca o ladrão para correr, com a ajuda também do amigo que, vendo aquela situação, vai ali defender, né? E 2 contra 1, o ladrão foge. Então aquele jovem com um corte, né, no peito, esfaqueado, e o outro com a bolsa de ouro. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Dá para seguir? Dá para seguir. Então seguiram adiante até que chegaram na cabana do sábio. E chegaram lá batendo na porta, que ele abriu. Ah, não, vocês de novo aqui? O que houve? Não, nós viemos aqui porque você falou, 1 ano eu iria ser rei e o meu amigo seria morto, e passado mais de 1 ano nós ainda estamos aqui. E aí o sábio disse: olha, vocês não ouviram o que eu disse. Eu disse isso, mas vocês não ouviram o que eu disse antes. O que eu disse? O destino, o futuro não está escrito em pedra. Não está escrito. Ele é modificado constantemente pelo nosso sentir e pelo nosso agir. Constantemente. E aí eles começaram a refletir melhor e entenderam: ah, pois é, mas me explica melhor. Não, você, por exemplo, que tinha esse grande destino, realmente você tinha esse grande destino, esse grande karma, esse bom karma, de se tornar um rei um dia. Mas você agiu com tamanha petulância, tamanho orgulho. Uma pessoa que subjugou os amigos, a sociedade, os cidadãos, se tornou petulante, arrogante. Você tinha um bom karma de se tornar um dia um rei, mas pelo seu agir, pelas ações que tu fizeste, o teu karma bom de se tornar um rei se reduziu a esta sacola de ouro. E aí ele olha para o outro jovem: e você tinha o mau karma, né? A consequência, o efeito de ter uma morte prematura. Estava no seu destino. Mas você, no momento que soube disso, passou a agir, a pensar e a sentir de maneira tão pura, tão caridosa, tão desprendida, que o mau karma que você tinha, que lhe custaria uma morte prematura, se reduziu a esse corte, a essa cicatriz no seu ombro. Então, este conto ilustra e traduz esse entendimento acerca do destino, do futuro. E esse é o tom da página que o Espírito de Emmanuel vai nos trazer: transformação e objetivo, do livro Bênção da Paz. Então Emmanuel, diante da palavra de Paulo aos Efésios, e vos renoveis no Espírito, vai dizer assim: sem dúvida a existência é transformação incessante. A existência, a nossa existência, é transformação incessante. Indispensável nos vejamos muitas vezes à luz da autoanálise, observando se estamos realmente seguindo os processos da evolução. Então, Emmanuel nos faz um convite que está muito conectado lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, o capítulo 12º, Perfeição Moral. A questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim para os Espíritos: qual o meio mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Kardec pergunta isso aos Espíritos. E os Espíritos respondem: um sábio na antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ponto. Aí Kardec, não satisfeito com a resposta, é simples, mas de uma amplitude maravilhosa, faz uma 919 tracinho A, né?
Compreendemos, diz Kardec, toda a sabedoria dessa máxima. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então Kardec pergunta aos espíritos: eu sei, realmente essa máxima, conhece a ti mesmo, é um caminho. Mas, pode me ensinar um jeito, uma prática, um jeito prático, né? Uma receitinha de bolo? Como faço isso? E aí quem se apresenta é o espírito de São Agostinho. E aí eu vou deixar de tema de casa, você dar uma espiada nessa resposta, porque ela é longa, né? Mas belíssima. Eu vou trazer só um comecinho da fala de Santo Agostinho. Fazei o que eu, Santo Agostinho, fazia quando vivi na terra. Olhem só. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Olha a autoanálise a que nos convida. Interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma, ou, como Emmanuel diz, de transformação. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que fizera feito, rogando ao Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, que é o nosso objetivo. Para se aperfeiçoar. Porque crede, Deus o assistirá. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feitos e com que objetivo agistes em dada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis, se feita por outra pessoa. Se praticastes alguma ação que não ousarias confessar, perguntai ainda isso. Essa eu acho fantástica. Chega a dar um frio na gente. Assim. Perguntai ainda isso. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto? Examinais o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser mudado. Esse é o caminho. É uma receita muito prática. A mensagem segue, é lindíssima. Como falei para vocês, deixo como tema de casa de todos nós. Emmanuel segue dizendo assim, não nos esquecemos, que é importante não nos esquecermos de verificar se nos achamos gravitando em torno dos erros de muito tempo, ou se vivemos com os problemas que nos foram habituais no passado, sem procurar solução justa. Certamente o nosso anjo da guarda, aquele que nos auxiliou no nosso planejamento reencarnatório, olha, nós vamos alinhar aqui, vai reencarnar em tal família, passar por essa situação, mas por favor, não me comete aquele erro de novo. Se é para ser criativo, erra um erro novo, mas esse, de novo, geralmente não é o que acontece. Nós temos, e Emmanuel nos traz isso, nós estamos gravitando em torno de erros que já cometemos muitas vezes, que já nos foram habituais no passado. E isso, como nos traz o grande cientista, autor da lei da relatividade, Albert Einstein, que dizia: repetir as mesmas ações inúmeras vezes e esperar um resultado diferente é um atestado de insanidade. E é o que nós fazemos. Nós agimos sempre do mesmo jeito, escolhemos sempre os mesmos caminhos, tomamos sempre as mesmas ações e ficamos revoltados, bravos, tristes, porque acabamos sempre no mesmo destino.
Isso não é são. Por isso que Albert Einstein diz, é uma insanidade nós seguirmos nesse caminho, de tomarmos as mesmas ações, as mesmas que tomamos no passado e que viemos repetindo, porque certamente elas nos levarão ao mesmo destino. E aí cabe nos lembrar Chico Xavier, que gostava muito de uma frase, muitos acham que é de autoria dele, mas não é, uma frase de senso comum, mas que ele gostava muito e dizia: você não pode voltar no passado e alterar o passado para que tenha um hoje diferente. Você não pode. Isso não nos é permitido, voltar ao passado e modificar o que aconteceu lá para que hoje a gente tenha uma vida diferente. Nós não podemos. Mas dizia Chico, você pode, agora, no presente, se transformar, tomar ações diferentes, realizar um novo plantio, e aí sim, você terá logo adiante a consequência, o efeito, a ação, a colheita deste bom plantio, dessas novas ações que vão trazer outros frutos, um futuro diferente. Então Emmanuel nos diz, examina o campo íntimo e deduz se estamos apaixonados por nós próprios, repetindo esses lances autobiográficos, ou seja, em loop, em círculo vicioso, sempre repetindo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de sentir, o mesmo modo de agir que nos leva ao caminho. Aí nós recomeçamos, vamos lá, não modificamos o nosso modo de pensar, de sentir, de agir, caímos naquele caminho. Então nós ficamos num círculo infinito, reproduzindo a nossa biografia, cometendo os mesmos erros. E aí, geralmente esse destino que a gente vê que não funciona, a gente, ainda muito orgulhoso e egoísta, ficamos como Emmanuel diz, em lamentações estéreis. Essas lamentações não produzem nada. É estéril, não nasce nada a partir do ser. Então ele diz assim, sem alterar o mecanismo de nossas emoções, disposições, atitudes e palavras, um objetivo de felicidade, de paz, de plenitude que a gente queira alcançar, não vai ser atingido. Isso é lógico, isso é racional. Então é preciso sair desse estado orgulhoso de paixão por nós mesmos, ou seja, nos deixarmos guiar pela vida só pelo nosso ego, pelo nosso egoísmo, e deixar o espírito imortal que nós somos nos trazer esses elementos, esses valores para uma vida melhor. Emmanuel fala em outra página que está lá em Linha de Luz, se não me engano o título é Os Semeadores. Emmanuel diz que nós precisamos sair do cárcere do eu, da prisão, nós precisamos fazer esse movimento de sairmos da prisão do eu e excursionarmos para o continente do bem-estar comum. Então a gente precisa fazer esse movimento de sair de nós mesmos, né, do nosso egoísmo, e excursionarmos, fazermos uma viagem para uma amplitude em que Emmanuel nos traz como sendo esse bem comum. Aí todos aqueles exercícios em torno da caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão. Dia a dia, diz Emmanuel, é imperioso indagar de nós se prosseguimos empenhados no trabalho de autoburilamento. O buril é aquele martelinho, né, e uma barrinha de ferro, na estátua, né, numa madeira, a gente vai batendo, esculpindo ali a nossa obra de arte, né, uma estátua ou uma decoração numa madeira, a gente vai tirando as lascas ali, né, e vai esculpindo aquela estátua. Então, o Emmanuel nos convida a esse trabalho, que também é de autoconhecimento, de autoburilamento, da gente ir tirando, né, com um buril ali, com um martelinho, tirando as lascas, esses elementos do que a gente não é. Uma vez me perguntaram, vendo uma estátua belíssima de Michelangelo, que fez a figura de um homem, e onde a partir de um bloco de pedra, ele transformou
né, e fez uma estátua lindíssima de um anjo. E aí perguntaram para ele como é que ele tinha conseguido fazer uma estátua daquele anjo tão perfeita. E ele respondeu: a partir da pedra bruta, eu peguei o cisel, né, o martelo do cinzel, e tirei dessa pedra tudo que não era anjo. Olha que bonito. Então o trabalho de nós tirar esse autobrilhamento é tirar de nós tudo que não é espírito. Tudo que não somos, nós não somos matéria, nós não somos esse corpo, nós não somos os valores materiais que temporariamente nós utilizamos como recurso para aprendizado. Nós não somos, nós somos espíritos.